Olá pessoal, eu irei apresentar agora um trabalho sobre Walter Benjamin, especificamente sua biografia. Ele foi um dos autores da Escola de Frankfurt. Estarei apresentando esse trabalho eu, Apolo Bentes, Felipe, Davi e Jarlis. Walter Benjamin nasceu no dia 15 de julho de 1892, em Berlim, numa família de comerciantes judeus. Seu pai era Emil Benjamin e sua mãe, Paula Benjamin. Ainda na adolescência, Walter alinhou-se aos ideais socialistas. Em 1917, casa-se com Dora Sofia Polak e emigra para Berna, na Suíça, para fugir do alistamento do exército alemão. Nesse ano, nasce seu único filho, Stefan. 2 anos mais tarde, em 1919, se torna doutor pela Universidade de Berna. Walter volta para Berlim em 1920, quando começam as dificuldades financeiras. A situação piora quando sua tese de livre docência é rejeitada pelo Departamento de Estética da Universidade de Frankfurt, em 1925. Ganhando a vida como escritor freelancer, Walter viaja para Moscou em 1926, quando se desilude com o socialismo. A partir de 1933, comunistas e judeus em território alemão passam a ser alvos do regime nazista. Isso levou o pensador a se refugiar na Itália, entre 1934 e 1935. Nesse interim, torna-se bolsista do Instituto de Pesquisa Social Escola de Frankfurt, do qual passa a ser colaborador regular. Em 1935, Benjamin exila-se para Paris, até sua morte. Entre 1936 e 1940, o autor irá desenvolver sua visão da história. No ano de 1939, Walter Benjamin é aprisionado junto a outros milhares de alemães na França, mas consegue fugir graças ao auxílio de amigos. Contudo, é recapturado nos Pirineus, enquanto tentava fugir ilegalmente em 1940. Inconformado, suicida-se com uma dose letal de morfina, em 26 de setembro de 1940, na cidade espanhola de Portimão. Vale ressaltar que a obra de Walter Benjamin possui 2 fases, uma fase de juventude, caracterizada pelo idealismo, e outra mais madura, onde se apresentam imagens utópicas e revolucionárias de forma mais materialísticas. É importante frisar também que Benjamin não elaborou nenhum sistema filosófico. Seu objetivo foi o de radicalizar a oposição entre a análise marxista e as filosofias burguesas da história. Ele considerava essas filosofias responsáveis pelo historicismo, identificado com as classes dominantes, em detrimento do ponto de vista dos vencidos, lembrando que vencido e vencedor só podem ser entendidos dentro de um contexto da luta de classes. Desse modo, o materialismo histórico de Benjamin substituiu a ideologia do processo, evolucionismo darwinista, determinismo científico, etc. Sua visão atacava aquela concepção de evolução automática e contínua da civilização, considerada por ele como uma catástrofe contínua da história. Seu pessimismo em relação às catástrofes, gerada pelo otimismo sem consciência da ideologia do processo linear, são muito justificáveis e até messiânicos. Isso tudo tendo em vista os desastres que seguiram a ascensão do nazismo na Alemanha. Meu nome é Davi e eu vou falar um pouco sobre Walter Benjamin e a produção de massa. Primordialmente, a cultura de massa foi especialmente incorporada pelo cinema. Todavia, para Benjamin, cada tentativa de reprodução artística feita pelo cinema, ou até mesmo de cópia, acabava por diluir a aura de objeto copiado, pois dessa maneira a individualidade daquela obra se perdia. Sobretudo, pode até parecer estranho pensar no cinema como uma expressão artística sem vida. Porém, com todos os efeitos especiais, as projeções 3D, as cadeiras e as imagens em alta definição, ele parece, em uma análise superficial, a mais viva das artes. Entretanto, na visão de Benjamin, isso não adiantava nada se não era possível a sustentação de uma aura.
Assim como citado acima, a falta de aura, quando comparamos ao teatro, por exemplo, a pessoa que está interpretando um personagem é um sujeito dotado de tal aura. Dessa maneira, ele é capaz de transmiti-la para a plateia, que por sua vez faz a interlocução da expressão. Desse modo, configura-se uma dialética de arte, na qual a aura protagoniza a excelência de obra, tornando-a única. Por outro lado, no cinema, não há público, apenas ferramentas tecnológicas para captar aquilo que servirá de base para a reprodução das performances dos envolvidos. Dessa forma, a interferência é tamanha que, por vezes, se sobressaem aos próprios atores e atrizes. Meu nome é Jardim e irei falar sobre o capitalismo e meio ambiente para Walter Benjamin. Para além das discussões acerca da arte, Walter Benjamin também foi um defensor do meio ambiente, principalmente na obra intitulada Rua de Mão Única. O filósofo alemão defendia a conservação dos recursos naturais e ainda argumentava que a exploração do planeta era uma maneira dos sistemas imperialistas se manterem no poder. Então, ele considerava que o resgate da natureza deve ser realizado como um ato revolucionário, ou seja, por uma destruição total do capitalismo. Dê certo a revolução, além de ser um acontecimento contra a história, é um ato em defesa da natureza. A obra de Walter Benjamin contra o capitalismo. Na obra citada anteriormente, Benjamin argumentou que a burguesia nos arrasta para o abismo. Dessa maneira, a produção desenfreada das mercadorias é uma ameaça capaz de obliterar a natureza como a conhecemos. Entretanto, a revolução defendida pelos marxistas para Benjamin é algo que vai além de uma luta de classes. Também existe uma necessidade de impedir que soframos uma sina catastrófica nas mãos da burguesia capitalista. Olá, meu nome é Felipe e eu vou estar falando sobre a perseguição política que Walter Benjamin sofreu dos nazistas. Por fim, Walter Benjamin viveu um dos momentos mais funestos da história, primordialmente com a ascensão do nazismo na Alemanha durante a década de 1930. Ser um judeu também tornou-se algo muito perigoso. E em consequência dessa situação, Benjamin buscou refúgio em Paris. Inicialmente, o filósofo era apaixonado pela Cidade das Luzes e declarou diversas vezes a admiração por um de seus ilustres filhos, o poeta Charles Baudelaire. Posteriormente, influenciado pelas galerias da capital francesa, Benjamin decidiu escrever o Trabalho das Paisagens. Entretanto, este livro foi a obra mais ambiciosa do filósofo, pois mais tarde uma tragédia interromperia de vez a sua produção. Enquanto fugia do regime totalitário de Hitler, Walter Benjamin foi detido junto a um grupo de refugiados na cidade de Portimão, na Espanha. Especula-se que o Gestapo estaria no alcance do filósofo, o que provavelmente o deixou bastante atordoado. Assim, no meio das aflições do Holocausto, Walter Benjamin ingeriu uma alta dosagem de morfina, o que levou o filósofo a óbito. Contudo, as circunstâncias de sua morte ainda são misteriosas por causa do envolvimento da Segunda Guerra e toda a perseguição que sofreu.